pensam os jovens portugueses sobre algumas temáticas relacionadas com as questões ambientais europeias? Fomos para a rua e entrevistámos vários adolescentes para descobrirmos o que sabem sobre o assunto. O que é o efeito de estufa? O efeito de estufa é um buraco na camada de ozono que deixa passar os raios ultravioletas provenientes do Sol e aquece o planeta. Eu acho que está relacionado com o fumo dos carros, das fábricas. É a acumulação de gases na crosta terrestre. Acho que tem a ver com o desaparecimento da camada do ozono, por causa da poluição. O efeito de estufa é a acumulação dos gases na atmosfera. É o efeito que é provocado pelos CFCs quando chegam à camada do ozono. Diminuem a camada do ozono e deixam entrar os raios UV e não os deixam sair, aumentando a temperatura global. O efeito de estufa é um fenómeno natural que ocorre desde sempre no planeta Terra, permitindo manter a sua temperatura amena e, como tal, preservar a vida. Este é criado pela atmosfera terrestre e por certos gases, como o dióxido de carbono, CO2, que retém a radiação solar depois de refletida na Terra, mantendo assim o calor, tal como numa estufa. O que podemos fazer individualmente para minimizar o efeito de estufa? Reduzir a poluição e utilizar menos os transportes poluidores. Não usar fertilizantes, as fábricas devem ter filtros nos tubos, que é para os gases não irem em tanta concentração para a atmosfera. Usar mais automóveis públicos. Utilizar mais transportes públicos e não poluir tanto. Não andar tanto de carro, utilizar mais os transportes públicos. Minimizar a libertação do cloro, minimizar os incêndios florestais, pôr os filtros adequados nas fábricas, nas chaminés das fábricas e mais alguns também. Não fazer queimadas ao ar livre, não usar fertilizantes nem pesticidas e usar mais os transportes públicos. O que podemos fazer individualmente para minimizar o efeito de estufa? Eis alguns exemplos do que podemos fazer. Andar a pé, de bicicleta ou de transportes públicos, em vez de utilizar o automóvel particular. Comer mais peixe do que carne, porque a produção de carne envolve muito mais recursos do que a pesca. Na compra de material escolar, dar preferência a produtos reciclados. Poupar eletricidade em casa, por exemplo, não deixando o carregador do telemóvel ligado à corrente e desligando o botão de stand-by da televisão e de outros eletrodomésticos. Em Portugal, qual a origem de mais de metade da energia que provém de fontes renováveis? Solar, eólica ou hídrica? Hídrica. Marés, por exemplo. Hídrica, pelas barragens nos rios. Eólica? Acho que são eólicas, não tenho a certeza. Energia hídrica. Fontes renováveis, talvez. A energia produzida a partir de fontes de energia renováveis em Portugal provém maioritariamente das barragens. A energia que se produz das barragens é designada por energia hídrica. Em Portugal, existem cerca de 168 barragens espalhadas pelo território nacional. Será que ao comprar produtos locais estamos a ajudar a evitar a emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera? Porquê? Sim, porque assim evita-se o transporte desses produtos e assim evita-se a poluição. Sim, porque se for coisas que nós plantamos na terra e vender sem fazer nas fábricas, ficamos com menos poluição no planeta. Também é importante para a economia portuguesa. Sendo os produtos aqui, se calhar há uma maior libertação de oxigênio, que são plantas, etc. Acho que sim, porque nas fábricas o fumo polui mais e se formos nós a cultivar, podemos utilizar produtos naturais, então não poluímos. Sim, vai diminuir os transportes da mercadoria para cá. Vai diminuir a poluição. Acho que sim, porque se nós estivermos a comprar produtos locais que estejam perto das nossas casas, não temos que nos deslocar para distâncias maiores, logo não temos que poluir em utilizar automóveis ou outros transportes.
Sim, sempre que compramos um produto devemos optar pelos produtos locais. Desta forma, estamos a ajudar a economia local e a evitar a poluição atmosférica devido ao transporte de tais produtos. No entanto, quando não podemos ter acesso a produtos locais, devemos tentar optar pela solução que implique menos deslocações ou, pelo menos, viagens mais curtas. Os transportes são uma das atividades humanas que mais contribui para o aumento da concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera. Entre um avião, um comboio e um automóvel, qual é o meio de transporte que é mais poluente? Porquê? O automóvel, se calhar é em maior escala, há mais automóveis. Há demasiados automóveis, acho. O automóvel, porque se as pessoas usarem todas o seu automóvel próprio, vão poluir mais do que o avião e que o comboio. O comboio é elétrico. O carro. Porque transporta menos pessoas, então quando se utilizam mais pessoas há mais quantidade de carros e há mais poluição. O avião. Porque é não para. É tocar o avião. O carro. O carro porque leva menos pessoas. Por um lado, considero o avião, porque faz viagens curtas, mas emite muitos gases. E por outro, acho que é o automóvel porque cai numa grande concentração. Eu acho que o mais poluente que é o carro, porque leva um menor número de pessoas. Logo, se por exemplo um carro que leve 2 pessoas precisar de levar 4, tem que fazer o dobro das viagens do que se for um comboio ou um avião. Entre um avião, um comboio e um automóvel, o meio de transporte mais poluente é o avião. Os aviões utilizam um tipo de combustível muito mais poluente do que qualquer outro meio de transporte e, por outro lado, para percorrerem enormes distâncias, consomem muito mais combustível quando comparados com os outros meios de transporte. Os restos orgânicos, como as cascas de fruta, restos de legumes, borras de café, restos de pão, cascas de ovos, entre outros, podem ser encaminhados para outro local que não os aterros e, como tal, podem ser aproveitados para outro processo. Qual o processo mais adequado para este tipo de resíduos? A combustão. Temos de utilizar a reciclagem dos alimentos. Se calhar, tipo, como se costuma fazer em casa quando se corta a relva, pôr aquilo tudo numa caixinha, ao ar livre e tapar e fazer bio ou qualquer coisa que não me lembro. Biocombustível, exatamente. Não, é a única que eu não sei. É através da compostagem. E compostagem são buracos profundos que se fazem na terra. Esses produtos são metidos em sacos e vão ser submersos na terra. Mais tarde pode ser construído parques, pode ser construído vivendas por cima desse processo. O processo mais adequado para resíduos orgânicos é a compostagem. O lixo doméstico é composto por 95% de água. Se separares os resíduos orgânicos para a compostagem, a quantidade de água contaminada, lixiviados, existente nos aterros é menor e, como tal, menor é a contaminação dos solos e da água subterrânea. No processo de compostagem, os resíduos são misturados numa pilha e depois deixa-se que a natureza se encarregue do resto. A transformação é realizada por vários tipos de organismos que transformam os resíduos num material escuro com aspecto de solo, chamado composto. Este composto pode ser utilizado em hortas e jardins de forma a melhorar a qualidade dos solos. Viemos para a rua e entrevistámos alguns jovens portugueses para descobrirmos o que pensam sobre algumas temáticas ambientais. Estas foram as suas ideias e opiniões.